Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que nos direciona, a palavra de Deus que traz luz e vida para a nossa vida. Por isso vamos nos colocar na presença do Senhor nosso Deus, pedindo sua bênção, sua graça e a sua proteção. Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Eis aqui para implorar a Tua misericórdia, a Tua bênção e a Tua proteção. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde nos socorrer, vinde nos iluminar, vinde nos inspirar, vinde nos direcionar, Senhor, para que em tudo possamos fazer a Tua vontade. Que a Tua bênção, Senhor, dirija os nossos passos. Que a Tua bênção, Senhor, ilumine toda a nossa vida. Que a Tua bênção, Senhor, nos governe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui diante da palavra do Senhor nosso Deus, porque Jesus é vida para a nossa vida. E nos alimentamos da palavra dele, a palavra de Jesus, porque Jesus é a palavra de vida para nós. Então, caneta, caderno e, sobretudo, um coração muito aberto, muito disposto para meditarmos a palavra do Senhor. Então, continuando no Evangelho de São Lucas, vamos anotar no seu caderno aí, Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 20. Lucas 2, de 8 a 20. E deixar que essa palavra, ela caia agora em nosso coração e ela mesmo nos dê a direção da vontade do Senhor para nós. É assim que diz o texto sagrado. Na região, havia pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se a eles e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse: Não temais. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Então, primeira coisa, já vamos pegar aquilo que é uma ordem de Deus excepcional aqui para nós. Então, Lucas 2, versículo 10, tem uma ordem de Deus. A gente vamos pegar essa pérola preciosa para o nosso coração. Não temais, eu vos anuncio uma grande alegria que será também de todo o povo. Nós estamos no contexto do nascimento de Jesus. E é verdade que para esses pobres pastores, e quando eu digo pobres pastores, é porque a condição econômica deles mesmo era de pobreza, né? Eram pobres, mas eram, acima de tudo, evangelicamente pobres, como os pobres de Javé, como aqueles que esperavam em Deus, aqueles que confiavam em Deus e em Deus colocavam o seu coração. Então, envoltos por esses sentimentos, um temor toma conta do coração deles pela presença dos anjos, pela presença angelical, pela presença sagrada e divina de Deus que se faz presente ali por meio dos anjos. A presença de Deus é uma bênção. A presença de Deus, óbvio que nos enche de alegria, mas a nossa humanidade se assusta. A nossa humanidade, ela treme diante da presença do Senhor. É por isso que o anjo consola os pastores. Não temais, não tenhas medo, porque eu vos trago uma grande alegria. E aí, o próximo versículo, que é o versículo 11, é uma mensagem maravilhosa de Deus para nós no dia de hoje. Hoje, na cidade de Davi,
nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, além de ser uma mensagem, é um princípio eterno. O Salvador, ele é o Cristo Senhor. O Cristo Senhor, o esperado, o desejado. Quantos séculos Israel esperava pela sua consolação, pela sua redenção. E hoje, a mensagem que o anjo está trazendo, a boa nova que o anjo está trazendo, é que na cidade de Davi, o Salvador nasceu. O Salvador da humanidade, o esperado de todas as nações. Isto você virá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. O próprio anjo descreve aos pastores, aos pobres pastores, que pobre nasceu esse menino, envolto também a pobreza e a indigência humana, porque ele vai estar envolto em faixas numa manjedoura, um local simples, onde os animais ali se alimentam. Que beleza! É a solidariedade de Deus. Ele se faz solidário com os pobres. Ele se faz pobre com a nossa pobreza, para nos enriquecer com os dons celestiais, para nos enriquecer da graça divina. É por isso que Deus se faz pobre com os pobres. É por isso que Deus se encarna na nossa pobreza para nos enriquecer com a nobreza divina, com a nobreza do céu. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz a todos por ele amados. Então, versículo 14 é um outro princípio, ou seja, no mais alto dos céus, glórias ao nosso Deus, e na terra a paz esteja no coração de todos que amam e são amados pelo Senhor. Quando os anjos, retornando ao céu, se afastaram dos pastores, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos mostrou. Foram então depressa e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Então, mensagem do versículo de número 16. Eles foram depressa e encontraram Maria, José e Jesus recém-nascido deitado numa manjedoura. Deixemos que os anjos nos conduzam para a presença de Deus. Que os anjos de Deus nos conduzam para o encontro da família sagrada. Jesus, Maria e José, José, Maria e Jesus. A luz que vem do alto, a luz que nós adoramos, a luz salvadora e redentora. Quando os pastores viram o menino, contaram o que lhes fora dito a respeito dele. Todos os que ouviram ficaram admirados com as coisas que os pastores lhes contavam. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. Então aqui está uma mensagem também para nós. Esse versículo de número 19 nos fala inclusive daquilo que é a identidade de Maria, a mulher contemplativa, a mãe que tudo contempla, tudo guarda, tudo absorve no seu coração para meditar no significado dos acontecimentos, no significado das palavras. Meditar no coração é saber ruminar, é saber deixar que o coração se aprofunde naquilo que de fato está acontecendo. Meditar é saborear. Meditar é entrar com profundidade, com gosto naquilo que estamos vivendo e celebrando. Por isso, a exemplo de Maria,
que saibamos guardar no coração aquilo que Deus vai nos apontando, nos direcionando, nos iluminando, nos abençoando e ao mesmo tempo meditando e refletindo aquilo que Deus nos dá como graça. E os pastores voltaram louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, de acordo com o que lhes fora dito. É a grandeza da alma que reconhece a grandeza de Deus, que realiza maravilhas em nosso meio. A alma que se maravilha com a presença de Deus é uma alma que fica repleta do louvor, da gratidão, da ação de graças. É a alma que glorifica e que reconhece a grandeza de Deus. Muito bem, vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Estamos diante de uma cena belíssima. Os pastores que vão até onde Jesus está e junto com os anjos vão cantar esse belo hino que é o Glória, que depois vira a inspiração do Glória que nós cantamos todos os domingos, com exceção, claro, da Quaresma e do Advento, e que nos recorda exatamente essa beleza, essa alegria do nascimento de Jesus. Bem, o que está em jogo aqui e que eu quero colocar em evidência é somente a questão dos pastores. Pastor, que vai ser um título que Jesus vai se dar, dizendo eu sou o bom pastor, quer dizer, eu sou o pastor por excelência, o pastor mesmo sou eu. Os outros são pastorzinhos, né? Pastorezinhos, eles são genéricos, mas o original mesmo sou eu. Mas aqui nós já encontramos a figura de vários pastores que se aproximam de Jesus. A imagem do pastor, ela nem sempre foi positiva. Lá atrás, até um pouco antes do tempo do Antigo Testamento, pastor era um título dado ao rei. Pode ver que o rei usa uma capa, né, um manto ali, usa um cetro, usa uma coroa. Esses dados eles eram próprios daqueles que eram pastores, por isso era chamado de pastor do povo, porque regia ali aquela vara que o pastor utiliza, né? Aquele cajado para proteger o rebanho, para puxar as ovelhas, o cobertor que se dormia à noite, que amarrado no pescoço gerava o manto. Então era uma função primeiro de autoridade. Depois passa a ser uma função associada ao afeto, a relação do pastor com as ovelhas, e que Jesus lembra que é diferente daquela do mercenário. Mas nem sempre as coisas caminham bem, né? Lembram que, inclusive, na profecia de Isaías se fala que Deus mesmo vai pastorear o seu rebanho, porque os pastores eles estão abandonando o rebanho, estão conduzindo mal o rebanho. Isso é uma coisa bem interessante. Tem, inclusive, um provérbio hebraico que dizia que não se pode confiar em ladrões e pastores. Imagine só que coisa bem complicada que era a vida desse povo lá atrás. Mas aqui nós temos esses pastores, as pessoas mais simples que ali estão, com quem Jesus vai identificar inclusive a sua atividade, vai nos chamar de rebanho. Essa imagem toda, ela já está associada com o seu nascimento, como se os pastores tivessem vindo ver quem realmente é o pastor, aqueles que eles devem contemplar para cuidar do rebanho do mesmo jeito que ele cuida da gente. E essa beleza toda que envolve essa cena nos coloca também o critério do afeto, né? Aqui não aparecem as ovelhas, né? Aparecem somente os pastores e os anjos, que são chamados de pastores do céu, que ali também estão reunindo os homens. É muito bonita a imagem inteira. E no final, Maria, que vendo tudo aquilo, guarda no seu coração. Algumas coisas a gente primeiro enxerga, a gente guarda no coração para entender quando for possível. Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra, paz a todos os homens. Glória ao Senhor nosso Deus, que nos deu a graça de contemplarmos seu Filho encarnado. Glória ao Senhor Jesus, que nasceu para ser nosso Salvador e Redentor. Glória ao Espírito de amor, que nos dá a graça de saborear a presença amorosa e redentora de Deus no meio de nós. Glória à Trindade Santa, que se manifesta na nossa natureza humana para resgatar-nos da nossa pobreza e enriquecer-nos com a nobreza divina. Glória a Deus no mais alto dos céus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção, meus irmãos, é Deus estando entre nós.
o Senhor está entre nós, Ele está no meio de nós. Deus abençoe você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.